Fala moçada, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de termoquímica. Agora nós vamos focar em lei de Hess, assunto muito importante para vestibular. Beleza, pessoal? Bom, sem apresentações, vamos ao que interessa. Lei de Hess, o que é? A lei de Hess, foi uma constatação de um fenômeno que acontece na natureza por Hess. O que ele observou? Ele observou que uma reação acontecendo em uma etapa ou em várias etapas, o ΔH é o mesmo. Como assim, professor? Vou trocar as palavras. Se você fizer um trabalho de uma vez só, ou fizer esse trabalho em parcelas, no final o trabalho vai dar o mesmo. Basicamente é isso que ele fala. A gente pode até dizer de outra forma. Se uma reação pode acontecer em etapas, então o ΔH dessa reação pode ser obtido somando ΔH das etapas, tá? Então você tem uma reação, não sabe o ΔH dela, mas você tem as etapas dela, com os ΔH de cada etapa, é só somar os ΔH das etapas que você tem o ΔH da reação total ou global, como a gente chama. Beleza? Para a gente entender um pouco esse blá blá blá, a gente tem que rascunhar um pouquinho no quadro. Então deixa eu aqui fazer minha bagunça para que você possa entender. Lei de Hess, vamos aplicar ela. Eu tenho aqui uma reação, carbono, grafite mais oxigênio formou CO2. Bem simples para a gente começar a entender. Então aqui eu tenho uma reação que pode ser chamada de formação de CO2, já que eu tenho reagente simples formando ele, ou uma reação de combustão do carbono grafite. Tá? Eu já coloquei seu ΔH ali. Só que essa reação, ela pode acontecer em duas etapas. Em vez do carbono grafite e o oxigênio já virar o CO2 de cara numa tacada só, ele pode primeiro formar um intermediário e esse intermediário acabar de chegar e formar o CO2. Então tá aqui, ó. O carbono grafite, em vez de reagir com 1 mol de oxigênio, ele reage com meio mol. E aí ele forma o CO, monóxido. E depois o monóxido, ele reage com mais meio mol de oxigênio, formando o dióxido de carbono. Ou seja, eu consegui pegar carbono grafite e chegar no CO2, né? Carbono grafite e oxigênio. Só que aqui eu cheguei em duas etapas. Primeiro cheguei no monóxido, depois fiz o monóxido virar o dióxido. Então foi duas etapas aqui, uma só. E o que o Hess quis dizer é o seguinte, o ΔH dessa reação é igualzinho ao ΔH das etapas somadas. Então uma reação acontecendo direto ou em etapas, o ΔH é o mesmo, tá? É o mesmo, tá? Então, beleza, vamos fazer isso aqui. Até uma coisa interessante, aproveitando aqui o momento, quando você tem um ambiente com muito oxigênio, porque quando você vai queimar alguma coisa, o oxigênio geralmente está em abundância, porque ele está no ar e tudo mais. Então, geralmente, forma bastante dióxido. Mas se você estiver queimando alguma coisa com menos quantidade de oxigênio, um ambiente fechado, por exemplo, uma casa pegando incêndio, queimando lá dentro, vai consumir o oxigênio todo. Esse oxigênio não vai consumir todo, mas ele vai acabando, vai diminuindo a concentração do oxigênio, vai ficando cada vez menos oxigênio. Então vai formando mais o monóxido. Isso é inclusive interessante. Num ambiente muito ventilado, muito oxigênio forma CO2. Num ambiente com menos oxigênio forma o monóxido, tá? Então, geralmente, quando quem quer fazer o monóxido, ele queima num ambiente com oxigênio controlado, tá? Não muito rico em oxigênio. Mas vamos lá, esse é assunto só para a gente enriquecer. Ó, o ΔH dessa etapa, fazer o grafite e o oxigênio formam monóxido, 284, medido no calorímetro experimental. Peguei o monóxido, que foi o produto que formou aqui, e eu fiz ele reagir com o oxigênio para chegar no CO2, tal ΔH aqui. Então o que a gente vai fazer em etapas para provar que o ΔH das duas etapas é o mesmo de lá? Nós vamos somar as etapas. Então tipo etapa 1 mais etapa 2 é igualzinho o processo completo. Tá? Se a reação tiver 4 etapas, você soma as 4, porque o processo é, na verdade, constituído de 4 etapas. Então, etapa 1, mais etapa 2, mais etapa 3 e por aí vai. Aqui só tem 2 etapas, ou seja, só tem 2 reações que, quando somadas, vão resultar na reação que está aqui em cima, que a gente chama de reação global. Vamos lá. Então, etapa 1 mais etapa 2. Nós vamos somar mesmo. Eu vou passar até aqui o sinal de igual. Então, vamos lá. Eu vou somar primeiro as equações químicas, tá? Depois a gente soma os valores matemáticos aqui. Ó, o que você vai ter que aprender? Você vai aprender o seguinte, quando você tiver substância igual numa etapa e na outra, no mesmo lado da seta, soma. Quando você tem a mesma substância, mas em lados opostos da seta, você subtrai. Nesse caso aqui, que é muito simples, olha só o que vai acontecer.
Se você for reparar, você tem oxigênio antes da seta nessa etapa e tem oxigênio antes da seta nessa etapa. Então esse O2 com esse O2 serão somados. Agora, se você notar, ó, você tem CO depois da seta e tem CO antes da seta, em lados opostos. É a mesma substância em lados opostos. Então subtrai. Então aqui eu tenho um mol de CO e um mol de CO. 1 menos 1, né? Então, ou seja, o daqui desaparece com o daqui também. Tá? Ah, e se eu tivesse 2 aqui, 2 mol de CO e 1 lá, aí seria 2 menos 1, sobraria 1 lá de cá, tá? Mas aqui tinha 1 de cá, 1 de lá, 1 eliminou o outro. E esse meio mol com meio mol vão ser somados, já que estão no mesmo lado, estão com reagentes, tá vendo? Então, o que que acontece? Eu vou somar, eu vou até circular aqui, ó, porque eu vou escrever o resultado aqui embaixo. Eu vou somar esses dois. Pronto, não posso fazer mais nada, eu tenho que copiar o que sobrou. Então, vamos lá na primeira. Sobrou o quê? Carvão grafite. Não aconteceu nada com ele, ele continuou lá. Então, eu tenho aqui ó, o carvão grafite no estado sólido, mais. Aqui eu vou ter que somar o meio mol com o meio mol, vai dar 1. 1 nem precisa escrever, então mais O2. Pronto. Então, olha, antes da seta acabou, porque esse cara aqui foi subtraído. O carvão grafite já coloquei, os dois meios mols já somei, dando 1. Acabou, agora eu venho depois da seta, ou seja, eu vou nos produtos. Aqui não tem nada nesse, que já foi eliminado. Então sobrou quem? Só o CO2. Então, olha só, CO2. Então na hora que eu somo a primeira etapa e somo a segunda etapa, olha quem que eu obtenho. C grafite mais O2 mais CO2 gasoso. É a mesma equação. Então por isso que a gente diz que essa reação que é direta é a reação global, ou seja, é o resultado da soma das etapas, tá? Então tá aí. Então eu mostrei que se eu fazer as duas etapas e somar, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Tá? Por quê? Porque a soma levou o resultado de uma equação igualzinha à reação que estava escrita lá, ó, que é a chamada reação global. Vou até colocar isso aqui, ó. Ela é a chamada reação global, que é o resultado quando você faz a soma das etapas, reação global. Tá? Essa reação de etapa 1 e etapa 2. Bom, e agora o ΔH dela é só somar também. Tá? Então vai ficar 284 mais 110, só que os valores são negativos, então fica menos 284 mais menos 110. Isso vai dar menos 394 kJ por mol. Ou seja, o ΔH dá o mesmo. Então, ou seja, quando você soma as etapas, a equação química dá igual a que você queria e de bandeja você tem o ΔH igual também. Tá? Então é o que Hess disse, esteja acontecendo de forma direta ou em etapas, o ΔH é o mesmo. Ou seja, fez direto, produziu 394. Fez em etapas, produziu 284 e depois 110. Mas no final produziu os mesmos 394 de forma direta, tá? Então, direto ou em etapas, ΔH é o mesmo. Beleza? Então, para a gente poder provar isso que o Hess fez, né, que ele viu que na prática, fazendo em etapas ou direto dava na mesma, aqui no papel a gente consegue também deixar isso bem claro. Agora é o seguinte, esse negócio de aplicar a lei de Hess em etapa ou direta possibilitou somar equações. Então a gente soma equações, tá? Para poder chegar numa equação global. E aí o que acontece? Aplicando e abusando da lei de Hess, né? Abusando da lei de Hess, o que se faz? As pessoas, os cientistas, os químicos, enfim, eles pegam várias reações que têm conhecidas, com ΔHs conhecidos, e pegam elas no papel e combinam, somam uma com a outra. E aí o que acontece? Aí eles fazem com que aquelas reações sejam etapas para chegar numa reação que ele deseja, tá? E aí ele consegue calcular o ΔH de uma reação que ele deseja em específico sem nem fazer ela, tá? Bom, professor, fala e mostra direito. Vamos lá. Olha, eu tenho aqui 2 mol de carvão grafite, 3 mol de hidrogênio, meio mol de O2 e tenho aqui o C2H6O, que é o álcool etílico, tá? Então aqui é como se eu estivesse produzindo álcool etílico. É a equação de formação do álcool etílico. Qual é o ΔH dele? Para isso eu vou utilizar aqui equações como etapas. Eu poderia utilizar entalpias de formação das substâncias para fazer final menos inicial? Podia, desde que o enunciado tivesse dado esses dados. Eu poderia utilizar entalpia de ligação, ver quanto que quebra aqui, quanto gasta e quanto produz na hora de formar aqui? Poderia, se o exercício tivesse fornecido esses dados. Mas o exercício te forneceu, para achar o ΔH dessa reação, ele te forneceu outras reações. Então ele quer o seguinte, utilize lei de Hess. Bom, nem sempre ele vai falar assim, utilize lei de Hess. Ele vai falar assim, calcule o ΔH da reação.
Para isso tem os dados aí embaixo. Então você vai ter que saber e ter maturidade, tranquilidade, para saber qual é o caminho. Pelos dados você sabe se é final menos inicial, se é contabilidade ou se é aplicação da lei de Hess, que é somar equações. Bom, viu o tanto de equação? Lei de Hess. Bom, então vamos combinar. A equação problema que nós temos que chegar é essa daqui, eu vou circular para destacar. C2, 2 grafite, 3 hidrogênio, meio mol, tá meio embolado aqui. Então aqui é meio mol de O2 fornecendo, produzindo 1 mol de C2H6O. Então eu vou usar alguma das etapas, na verdade vou usar todas, mas eu vou atrás da etapa. Se ele te der várias reações, às vezes ele pode dar mais, a menos não. Mas você tem que saber qual que você usa. Então você vai fazer o seguinte, vai na equação problema e veja, começou com quem? Carbono grafite, eu tenho 2 mols. Qual equação que ele te deu para usar como etapas que tem carbono grafite? Ó, essa última não tem. A do meio também não, a primeira tem. Então você vai começar por ela. Eu vou precisar de ti, vou usar você, porque eu vou combinar para chegar nessa que está circulada de vermelhinho. Por quê? Porque eu vou combinar as equações para chegar nessa equação. Então sempre o foco, o objetivo final é pegar todas essas três, somar e chegar nessa, para que quando eu somar os ΔH às etapas, eu vou achar a resposta. Vamos lá? Então só. Eu tenho 2 mols de carbono grafite nos reagentes. Essa aqui tem 1 mol de carbono grafite nos reagentes. Então eu vou usar ela, só que eu preciso dar um ajuste nela. Eu preciso dobrar, multiplicar por 2. Então eu vou pegar essa equação aqui. Para ter 2 grafites aqui nos reagentes, igual aqui, eu vou ter que multiplicar ela todinha por 2. Só para ter 2 grafites. Então eu vou multiplicar por 2 todo mundo. 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Tá? Então fica 2 carbono grafite, tá, sólido, mais 2O2 gasoso, mais 2 CO2 gasoso. Ah, eu posso fazer isso? Pode. Só que você vai ter que multiplicar o ΔH por 2. Porque isso aqui libera a cada mol de carbono grafite queimado, ou de CO2 formado. É a cada mol de carbono grafite queimado, por exemplo. E aqui você está queimando 2, está usando o dobro. Então lá vai ter que multiplicar por 2. Então vamos lá, dobro o 4 fica 8, dobro o 9 fica 18, dobro 6 fica, dobro 3 fica 6, mais 1 dá 7. 788 negativo quilojoules. Pronto. Então, olha só, já achei uma etapa que tem carbono grafite e com 2 mols nos reagentes. Ok, é essa primeira aqui, eu peguei ela, multipliquei por 2. Por isso que eu reescrevi aqui. Eu vou até fazer assim, ó, porque a minha solução, a resposta é de vermelhinho. Agora o próximo que eu tenho que preocupar é hidrogênio nos reagentes. E é esse cara aqui, ó. Ele tem 3 mols de hidrogênio antes da seta. Aí eu vou lá nas equações que foi me dado e vejo quem tem hidrogênio. Repare que essa última que não foi usada não tem hidrogênio, ó. Mas a do meio tem, tá aqui, ó. Então eu preciso usar ela. Só que eu preciso de 3 mols de hidrogênio. E a que ele me deu só tem 1. Mas é só eu multiplicar essa equação por 3, porque se eu multiplicar todo por 3, vai aparecer um 3H2 aqui. Então eu vou pegar essa daqui, ó, essa primeira foi multiplicada por 2, eu vou pegar essa daqui, já vou colocar embaixo uma da outra, porque eu vou somar depois. Eu vou multiplicar por 3, aí multiplica por 3 o hidrogênio, o O2 e a água. Só a seta que não multiplica, pelo amor de Deus, não vai virar 3 seta não. Então vai ficar aqui, ó, 3H2 gasoso, 3 vezes meio vai dar 3 meios de O2 gasoso, seta, e 3 mol de H2O no estado líquido. E aí o que eu faço com o ΔH? Multiplico por 3 também. Então vamos lá. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, vai 2. 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. 858 quilojoules liberados aqui. Beleza, então ok, já arrumei os 3 mols de hidrogênio dos reagentes. Ah, o segundo é o oxigênio, mas está tranquilo. Porque essa equação que você já usou já tem oxigênio nos reagentes, a de baixo também já tem, então, ou seja, o oxigênio não precisa preocupar não. Até porque quando a gente aplica a lei de Hess, as equações que eles nos fornecem, na maioria, não é que é exclusivamente não, mas na maioria dos casos já são equações de combustão, todas elas vão ter oxigênio. Então o único elemento que você precisa preocupar é o oxigênio, tá? Porque ao você usar primeiro, já está aplicando carbono grafite dos reagentes e oxigênio também. Então já resolveu, foi 2 tacadas, 2 problemas numa tacada só. Agora o último, eu preciso do C2H6O nos produtos. Eu já usei essas duas, então obviamente não vou usá-las de novo. Essa de cá, ela não foi usada ainda, mas ela tem o C2H6O? Tem, e tem que ter, tá?
Porque se ele quer que eu resolva por lei de Hess, ele tem que fornecer equações que tenham todas as substâncias, tá? Então tá aí. Só que um detalhe, eu preciso do etanol nos produtos, e aqui ele foi dado nos reagentes. Mas eu ajusto de novo, tá? Nem sempre vai ser dado tudo de mão beijada. Ele nos deu essas 3 equações, mas eu tive que dobrar a primeira, tive que triplicar a segunda, e a última eu vou inverter. Vou colocar os meus reagentes depois da seta, e vou colocar os meus produtos antes. Eu posso? Pode. Então vamos copiar ela aqui, colocando os produtos agora como reagentes. Então vamos lá. Fica 2CO2 gasoso mais 3 mols de água líquida, formando C2H6O líquido, C2H6O líquido, mais 3 mols de oxigênio, 3 mols de O2 gasoso. Qual é o ΔH dessa reação? Bom, você inverteu ela, então você inverte o sinal. Se é negativo, passa a ser positivo, então fica 1.370 kJ positivo. Se lá fosse positivo, ao inverter vira negativo. Toda vez que você inverte uma equação química, o sinal ΔH inverte, tá? Pronto, agora eu cumpri, ajeitei lá. Nossa, então se eu somar essas 3 equações aqui, ó, somar essas 3, eu vou chegar nessa, vai na fé que vai dar certo, tá? Só que antes da gente começar a somar, a gente vai primeiro subtrair. Na verdade, a gente vai somar substância está nos produtos com substância está nos reagentes. Então, um é eliminar a outra. Que negócio? É como se você tivesse produzido e no segundo passo você consumiu aquilo que produziu. Tá? Então, aquilo tem que ser eliminado. Então, vamos ver. Eu vou procurar substâncias iguais em lados opostos da seta. Facilmente, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 mols de CO2 depois da seta nessa etapa e tem 2 mols de CO2 antes da seta. Aqui é produto, aqui é reagente. É como se tivesse produzido e aqui na terceira etapa você consumiu aquilo que produziu. Então, tá aí. Então, eu vou cortar, porque uma vai subtrair com a outra. Bom, eu tenho aqui, ó, 3H2O depois da seta, 3H2O antes, tá vendo? Aqui é produto que é reagente, produziu o que consumiu. Então, dá para eliminar esses dois também. Tem mais aí que dá para eliminar? Dá. Olha só, eu tenho aqui, ó, oxigênio no mesmo lado da seta, então tem que ser somados. E eu tenho oxigênio do outro lado da seta, tem que ser subtraído. Então aqui ficou um pouco mais difícil, mas a gente vai conseguir. Eu vou só circular esse, porque envolve soma, ó. Eu vou somar esses dois e depois vou subtrair com esse de cá. Vamos fazer mentalmente aqui? Ó, 3 dividido por 2, 3 meios, isso aqui é 1,5. Vou trocar por 1,5 para ficar mais fácil aí quem tem dificuldade de trabalhar com números fracionários. Então, 1,5. 2 mais 1,5 dá 3,5. Então, eu teria 3,5 mol de O2 antes e eu tenho 3 depois. 3,5 menos 3, então eu vou ter meio mol lá de cá. Tudo bem? Então, ou seja, eu vou somar esses aqui, vai dar 3,5. Só que 3,5 eu vou eliminar com a mesma cor, vou eliminar com esse daqui, ó. E aí vai ficar 3,5 menos 3, sobra meio de cá. Então, aqui vai sobrar meio. Vou até escrever assim, ó, sobrou meio, tá? Pra gente entender a nossa bagunça aqui. Agora, não dá pra eliminar mais ninguém. Vamos copiar quem ficou vivo, tá? Então, começa lá de cima. O 2-carbono-grafite nem foi alterado, tá lá, bonitinho, 2-carbono-grafite, tá? E era pra ficar quietinho mesmo, tá aí, sólido. Aqui antes da seta acabou. Na verdade, vamos botar o oxigênio já de uma vez. Aqui sobrou meio mol de oxigênio, mais meio. Vamos colocar aqui meio da forma fracionária, né? Para ficar legal, vamos deixar o oxigênio por último, para ficar igualzinho lá. Então, esquece o oxigênio por enquanto, a gente vai dar prioridade para o hidrogênio. Depois, ó, sobrou aqui embaixo, antes da seta primeiro, só produtos, tá, pessoal? Só produtos. 3 mol de H2, então 3 mol de H2 gasoso. Pronto, agora vamos para o oxigênio. 3,5 de cá foi reagente e 3 lá. Então, sobrou meio de cá. Então, fica 1,2 ou 0,5, do jeito que você quiser. Pronto. Agora, vou resolver os produtos. Aqui não tem mais ninguém. Aqui não tem mais ninguém. E aqui sobrou só o C2H6O. Pronto. Somei as 3 etapas. Olha só o que aconteceu. Eu tive aqui, ó, 2 mols de carbono-grafite, 3 mols de hidrogênio, mais meio mol de oxigênio, produzindo C2H6O. Igualzinho, igualzinho. Então, na hora que eu somei essas 3, o resultado, a reação global, é igualzinho à reação problema. Agora, eu fiz todo esse esforço por causa de quê? Porque ao somar essas etapas, então eu vou ter o ΔH dela, tá? Então, eu estou provando que ao somar esses ΔHs aqui, vai ser o ΔH dela. Só que ela é exatamente ela. Logo,
você tem a resposta. Então vamos lá? Vamos somar aqui, ó. Vamos fazer uma soma aqui, ó. 8 com 0 dá 16. 16 vai 1, tá? Então eu tenho 8 com mais 5 vai dar 13. 13 com mais 7. 13 com 7 dá 20. Com mais 1, então deu 21. Opa, 21, né? Se é 21, fica 1 e vai o 2. Pro terceiro agora, 7 com mais 8 dá 15. Com mais 3 dá 18. Com mais 2 dá 20. 0 e vai 2. Então, no quarto aqui não tem nada que tem 1. 1 com mais 3 dá 3, 0, 16. Ah, não, desculpa, pessoal, desculpa. Nós estamos fazendo errado. Nós temos que subtrair aqui, né? Oh, meu Deus do céu. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, vamos somar essa parte negativa de cá, né? O Ismael cometendo um crime aqui. Então, vamos lá. 8 com 8 dá 16, vai 1. 5 com 8 vai dar 13. Com mais 1 dá 14, vai 1. Vai 1 para cá. 8 com 7 vai dar 15, com mais 1 dá 16. Dá 1.646 negativo. Então, esses dois aqui dá 1.646 negativo e aqui dá 1.370 positivo. Então, agora eu vou fazer a subtração. Então, vou ter que colocar aqui de baixo para a gente não errar. Ó. Vou fazer uma bagunça, não tem importância. 13,70. Por aqui, ó. 13,70. E subtrair, tá? Então, de 6 eu tiro 0, sobra 6. Aqui vai passar 14, de 14 tiro 7, fica 7. Aqui ficou 15. De 5 eu tiro 3, sobra 2. De 1 eu tiro 1, fica nada, fica 276. Negativo, porque o negativo é maior. 276, aqui não vai caber quilojoules. Então tá aí, achei então o ΔH dessa reação, que é exatamente o que ele estava me pedindo, tá? Tá certo, pessoal? Então aí eu mostrei para vocês. É cansativo, olha só como é que ficou. Se você chegar e ver um quadro desse de cara, você fica maluco, mas não é assim de ficar maluco, não. Se você viu a construção desse quadro, você entendeu o que aconteceu. Então, usei essas equações como etapas, dobrei essa, tripliquei essa, inverti essa, depois somei, o resultado é igualzinho do problema. De bandeja eu recebi o ΔH e achei. Só não pode aí, às vezes, relaxar demais e cometer o erro aqui na hora de somar, igual eu estava fazendo. Mas a gente percebe antes de entregar essa prova, corrige e sai pro abraço. Beleza, pessoal? Tiverem dúvidas, perguntas, deixem aí nos comentários que a gente vai estar atendendo vocês. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.